Olá pessoal, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito da variante Omicron, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar tirar muitas das dúvidas que as pessoas têm tido. Ah, as informações principais desse vídeo, elas foram retiradas de um artigo publicado agora no dia 10 de dezembro de 2021 pelo British Medical Journal. O British Medical Journal é uma das principais revistas médicas do mundo e é um artigo principalmente de perguntas e respostas a respeito dessa nova variante. Então, para a gente entender, a variante Omicron, ela foi descoberta na África do Sul no dia 24 de novembro e hoje ela já está presente em aproximadamente 57 países, sendo que o Brasil foi um deles. A gente já detectou aqui essa variante Omicron. E quais são as mutações, né? O que faz da variante Omicron uma nova cepa do vírus? São essas mutações. Então, o material genético, ele é diferente, ele tem certas alterações, o que fazem diferente das outras cepas. Então, a proteína spike do vírus é a proteína mais alterada em relação às outras variantes, e ela tem pelo menos 30 substituições de aminoácidos, o que torna ela diferente em relação aos vírus anteriores. Então, a primeira pergunta é: a variante Omicron causa quais sintomas? Então ela já muda aí um pouco em relação às outras variantes, porque dor de cabeça é um dos principais sintomas da variante Omicron, que era algo que não era algo muito relatado em relação ao coronavírus causado pelas outras variantes. Então a Omicron, ela causa principalmente dor de cabeça, ela causa gotejamento nasal, né, nariz escorrendo, ela causa espirros, ela causa dor de garganta, e só depois a gente vê a frequência de perda de olfato e paladar. E o que isso quer dizer? Ela se parece muito com uma gripe comum. Então, está chamando atenção isso, principalmente no Reino Unido, onde os pesquisadores acreditam que pelo menos metade dos casos dos pacientes com a variante Omicron, eles não estão sendo detectados, porque o paciente acredita que é só uma gripe e que não é uma infecção por coronavírus, e ele acaba não procurando os serviços de saúde. Então, a segunda pergunta, né, depois dessa pergunta dos sintomas, a variante Omicron, ela é mais transmissível que a variante Delta? Sim. Todos os estudos feitos até o momento, eles mostram que ela tem uma maior taxa de transmissão. Ela é mais transmissível do que a Delta, do que a gente viu. E a Delta já era mais transmissível que as anteriores. Então, o que a gente está vendo é que realmente a variante Omicron, ela tem um alto poder de transmissão. A variante Omicron, ela causa uma doença mais severa? Todos os artigos que a gente tem visto dizem que não, que a doença causada pela variante Omicron, ela é uma doença mais leve do que a doença causada pelas outras variantes. Então, ela transmite mais rápido, mas ao mesmo tempo ela causa sintomas mais leves. Outra pergunta é se a variante Omicron escapa das vacinas. Então, a gente também está muito no começo de estudos a respeito disso, mas a princípio parece que a proteção vacinal contra a variante Omicron, ela é menor do que contra as outras variantes. Então, um estudo feito aí com 12 pessoas na África do Sul, eles chegaram à conclusão que a gente tem um nível 41 vezes menor de anticorpos neutralizantes contra a variante Omicron do que o que a gente tem contra as outras variantes e o coronavírus original. E o que isso quer dizer na prática? Que as pessoas que só tomaram uma dose da vacina, as pessoas que não se vacinaram, são as pessoas de maior risco. Então, alguns estudos têm demonstrado, né, também muito no começo, que as pessoas que já tomaram as 2 doses e a dose de reforço
tem uma proteção muito boa contra o Omicron, parecida do que havia contra a variante Delta com as 2 doses. Então, repetindo, o que a gente tinha de proteção com a variante Delta com 2 doses de vacina, parece ser algo que com a variante Omicron a gente consegue com as 3 doses, ou seja, as doses normais, as doses usuais do calendário, mais a dose de reforço. Então, precisa realmente haver uma corrida para que as pessoas completem a vacinação das 2 doses e consigam o mais cedo possível essa dose de reforço. Existe uma orientação no momento do Ministério da Saúde para que a dose de reforço ela seja de preferência com a vacina da Pfizer, que é a vacina que está sendo mais estudada no momento em relação à variante Omicron. A vacinação no Brasil hoje, a maior cobertura vacinal é com a vacina da AstraZeneca e seguida pela vacina da Pfizer. A terceira maior cobertura é com a Coronavac. Então, a ideia, né, a orientação do Ministério da Saúde é tentar fazer com que o máximo de indivíduos tome pelo menos a terceira dose da vacina da Pfizer, que é algo que está sendo estudado para a variante Omicron. Outra pergunta é se já está na hora da gente ter um update das vacinas. Isso é algo que ainda não aconteceu, mas se essas vacinas já não está na hora delas levarem em conta a cepa nova, então isso também já está sendo estudado. Os pesquisadores acreditam que com 100 dias eles já tenham a vacina já com a proteção contando com a variante Omicron. Então a ideia aí com um pouco mais de 3 meses a gente já tem a variante Omicron incluída como algo para as próximas vacinas, algo mais ou menos parecido ao que acontece com as cepas das vacinas da gripe. O teste de PCR, ele detecta a variante Omicron? Sim, ele detecta. Embora a variante Omicron é dividida em 2 ou 3 cepas, dependendo de onde a gente lê a fonte, parece que uma dessas cepas tem uma certa dificuldade, mas todas as fontes dizem que sim, o PCR consegue dizer que existe coronavírus, mas uma dessas variantes que parece um pouco mais furtiva, ele não consegue dizer que é uma Omicron. Para isso precisa ser feito um sequenciamento genético, que é um outro exame que a gente pode fazer para entender qual que é aquela variante. Mas, né, pelo British Medical Journal, sim, o PCR consegue detectar a variante Omicron. E o que os países estão fazendo a respeito da variante Omicron? A grande maioria dos países, eles estão tentando fazer com que a população se vacine de forma completa o mais rápido possível, que é algo que a gente tem que buscar aqui. Estão fazendo a dose de reforço, né, o boost, como eles chamam nos Estados Unidos, de uma dose a mais, e eu acredito que aqui no Brasil a gente também está indo por esse caminho. O Ministério da Saúde diminuiu o tempo para a dose de reforço, e a gente está no caminho certo. O que a gente precisa continuar mantendo são as regras de proteção individual, mantendo máscara, mantendo o distanciamento social, principalmente agora no final do ano, onde tem as festas, depois vai ter carnaval. Então, a gente precisa ter isso em mente de forma responsável para que a variante não se espalhe aqui em nosso país, como está acontecendo em outros lugares do mundo, como uma terceira onda. Agradeço a todos que me seguem, agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o fim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até logo.